Boa tarde a todos os presentes, obrigado por terem vindo. Esse é um momento importante para a Secretaria de Atenção Primária, que está nessa gestão. Nós estamos retomando alguns dos grandes projetos parados na gestão anterior, e um deles trata sobre a informatização. Então, ao longo da tarde, a gente vai discorrer sobre o novo modelo utilizado, e eu quero deixar claro de que esse modelo só funciona com a ampla participação da iniciativa privada, né? O governo tem um aspecto liberal, é assim que nós gostaríamos de continuar, e a nossa ideia com todos esses projetos, incentivar, além de toda a informatização da atenção primária junto aos municípios, a economia dentro de um desses setores que é tão estratégico para todas as nações que se pretendem evoluir, como é a tecnologia da informação. Tá? Então, obrigado. Depois eu vou incomodar vocês ao longo de 1h30 na tarde. Então, obrigado. Bom, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Todos lembram do episódio do PIUBS, né, o projeto anterior? Eu imagino que todas as partes aqui sejam interessadas. Projeto de informação das unidades básicas de saúde. Ele foi barrado pelo TCU por uma série de riscos administrativos. Então, o modelo que vai ser apresentado hoje foi construído com uma ampla discussão também com o TCU, mas ele está em análise constante do mesmo órgão de controle. Essa semana mesmo eles estão fazendo mais uma rodada sobre o projeto. Nós acreditamos que as mudanças serão muito pontuais, se houverem, porque de maneira geral foi construído com a participação do órgão de controle. Então, o modelo que vai ser apresentado hoje aqui certamente não sofrerá muitas modificações. Tá? Só retorna, Ilano, por favor. Eu quero chamar provisório, Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária. E vocês vão entender o porquê que primeiro é sobre apoio e não sobre informatização diretamente, como era o programa anterior, e o porquê que se trata de qualificação dos dados na atenção primária. Bom, as justificativas são muitas, né? Mas eu vou citar algumas delas aqui. Hoje vocês sabem que a coleta de dados ela acontece em quase todas as equipes do Brasil, mais especificamente elas acontecem em 99,3% das equipes de saúde da família do Brasil, que são aproximadamente 44 mil. No entanto, a qualidade dos dados enviados ela é muito variável. E isso para o gestor é um terror, porque ele passa a não ter uma capacidade ampla de fazer gestão a partir daqueles dados gerados, já que não tem a menor garantia de que eles de fato representam a realidade. Então, dentro desse projeto há uma série de iniciativas internas e outras externas. As internas dizem respeito à simplificação de algumas bases de dados, à simplificação de alguns conjuntos de regras, especificamente aquelas envolvendo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e as externas, a principal delas é essa que vai ser apresentada hoje. Nós precisamos de alguns avanços importantes, realizar alguns avanços importantes na estrutura dos dados, inclusive com novas variáveis para melhorar o uso de informação para gestão. Hoje, no Ministério da Saúde, eu não consigo saber, por exemplo, qual é a qualidade da prescrição medicamentosa diante de um determinado problema, como as doenças crônicas não transmissíveis. Todos os países de renda média, sem contar os de renda avançada, possuem um plano para enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. E o Brasil, como não é de se esperar, está atrasado nesse sentido. E uma das partes importantes de enfrentamento desse problema, que tende-se a agravar conforme o envelhecimento da população e gera custos enormes no sistema de saúde, passa pelo acompanhamento de qual é a qualidade do cuidado que está sendo ofertado para essas pessoas, primariamente ou principalmente na atenção primária à saúde. Então, desde a criação da Secretaria de Atenção Primária, que aconteceu nessa gestão, se dá um foco muito grande a esse ambiente de atenção, que é algo que a Europa fez a partir da década de 70, e nós, mais uma vez, estamos bastante atrasados, mas que bom que estamos fazendo essa mudança agora. A segunda questão é que nós ainda temos uma captação muito manualizada dos dados da atenção primária. Então, vocês sabem que nós temos um modelo que é baseado na lógica do ESUS, captação por prontuário eletrônico, seja ele o próprio ESUSPEC ou um sistema próprio ou de terceiros da iniciativa privada que se conecta pelo Apache Thrift, ou o modelo do CDS, que é o de preenchimento de fichas. Ao eu permitir que esse modelo de fichas continue existindo, eu estou dizendo que o trabalho de registro e de captação de dados é completamente humano dependente. E isso é uma coisa que a gente precisa, no mínimo, minimizar para evitar trabalhar com dados que possam ser facilmente manipulados. Além disso,
o novo modelo de financiamento da atenção primária, que vai ser apresentado na CIT desse mês, prevê um componente de desempenho, a exemplo também do que boa parte dos países europeus fazem, e que utiliza indicadores de saúde. Para utilizar indicadores de saúde, nós não estamos utilizando aqueles indicadores que existem de mais avançado no cenário mundial, mas sim indicadores simples que trabalham principalmente com coletas automáticas a partir de campos de preenchimento normal do processo de trabalho. E para isso eu preciso de informatização. Tá? Além de tudo isso, como eu falei na abertura, a área de tecnologia da informação é uma área que é amplamente desenvolvida em qualquer país que se queira aumentar ou mesmo distribuir riqueza. É uma área de alto valor agregado que exige sim um amplo processo de qualificação de profissionais, mas que você consegue gerar riqueza a partir de uma densidade pequena comparado a outros setores de investimento inicial, né? Bom, com relação ao projeto, então, falando um pouco sobre monitoramento, hoje, como eu disse, nós temos um cenário muito ruim da qualidade de dados. Nós estamos fazendo um grande processo de monitoramento, de data quality interna da base de dados, mas tudo que eu vou apresentar daqui para frente, todos os processos de implementação ou modificação da estrutura de dados, eu quero deixar claro que tudo terá prazo para adequação. Então, esses prazos para adequação vão variar aí de 90 a 180 dias, a depender da complexidade, mas principalmente o que vai ser considerado uma unidade informatizada dentro deste projeto. Vai ser considerado uma unidade que faz uso de prontuário eletrônico, obrigatoriamente. Então, mesmo o nosso modelo do CDS de preenchimento de fichas não será considerado como unidade informatizada, e principalmente aquelas que corresponderem de maneira inicial a um equivalente de 25% da produção típica desses profissionais. Hoje, o Ministério considera uma unidade informatizada aquela que faz uso de dados de alguma forma e que pode enviar uma única consulta. Não é razoável que eu, enquanto gestor federal ou mesmo gestor estadual ou municipal, trabalhe com aquele dado como sendo verídico. Então, a gente vai começar assim a apertar esse modelo e garantir que a qualidade dos dados seja cada vez maior. Tá? A gente sabe que é uma reclamação muito grande das empresas que trabalham com o envio de dados por dentro do modelo do eSUS, a dificuldade de perceber qual tipo de erro está acontecendo. Então, é enviado 200 consultas, no painel da atenção primária dentro do CISAB do Ministério da Saúde aparece 50, o gestor pressiona a iniciativa privada e a iniciativa privada não consegue entender o que está acontecendo de errado, porque os relatórios de erro são ruins. Então, a gente está fazendo um aprimoramento importante, contando sempre com a colaboração do Laboratório Bridge de Florianópolis, que a gente tem representante aqui no momento, para melhorar esses relatórios de crítica, de modo que vocês saberão exatamente o porquê que a importação do prontuário de vocês para o centralizador municipal e para o envio ao Ministério não está acontecendo. E isso é importante, porque esse relatório vai demonstrar também as falhas que acontecem hoje nos sistemas de prontuário, quer sejam próprios, desenvolvidos pelos municípios ou Estado, quer sejam da iniciativa privada. Tá? Então, por isso que também é um projeto de qualificação dos dados da atenção primária. A nossa ideia é, se subiram 500 consultas, as 500 consultas vão acontecer aqui. Porque todos os processos que hoje acontecem no nível federal e que muitas vezes não são tão transparentes ao prestador de serviço ou ao município, vão ser colocados para a fonte municipal. Uma vez processados, vocês saberão exatamente quais foram considerados como válidos, quais não foram e o motivo pelos quais não foram. Quer seja um formato de dados errado, campo obrigatório não preenchido ou qualquer outra coisa possível. Tudo bem? Então, o modelo que vai ser apresentado hoje, eu não vou considerar ele como o melhor modelo existente. Eu vou considerar como um modelo possível nas discussões com os órgãos de controle, e essa é a forma que o Ministério da Saúde vai incentivar a informatização, partindo do pressuposto de independência dos entes federados, em que o governo federal não pode obrigar um estado ou um município a executar uma determinada ação. Isso tem que partir da independência de cada um desses entes federados, mas pode incentivar, e normalmente se incentiva por via financeira. O projeto de informatização vai ser um dos componentes do novo modelo de financiamento da atenção primária, que vai se pautar num modelo completamente variável, e não mais numa lógica de parte fixa e parte variável.
Os municípios vão receber a partir daqueles componentes que estiverem ok e a partir daquilo que estiverem produzindo e a quantidade de pessoas que estiverem dentro da sua rede. Essa é uma lógica de modelo mais equitativa do que a gente trabalha hoje. Hoje, municípios mais ricos acabam ganhando proporcionalmente mais do que municípios mais pobres. E a gente quer fazer uma inversão nessa lógica. Então, o incentivo vai ser basicamente de transferência de custeio aos municípios. Quais municípios? Aqueles municípios que estiverem informatizados. Hoje nós temos aproximadamente 50% das unidades básicas de saúde informatizadas e 50% não informatizadas. No entanto, aquelas 50% que estão informatizadas não vão receber automaticamente aqui porque não enviam dados em quantidade e qualidade suficiente. E isso é uma coisa importante a ser apontada. No geral, a qualidade e quantidade dos dados enviados é maior naquelas unidades que utilizam o ESUS-PEC, por uma questão lógica, já que ele possui os próprios filtros que são utilizados para envio. Então, isso também é um alerta à iniciativa privada de que, a partir da melhoria dos relatórios de qualificação, é importante que vocês estejam atentos a isso, porque certamente os municípios passarão a cobrar mais desse projeto. Segunda questão, nós não vamos obrigar ninguém a utilizar o ESUS-PEC, e é por isso que vocês estão sendo chamados aqui, empresas de hardware, mas também de software. Ou seja, o município pode optar por aquela solução que mais agradável lhe for. Se por acaso o ESUS-PEC possui alguma limitação em uma área importante para aquele município, não há nenhum problema. O município poderá optar por uma das soluções apresentadas por vocês. E aí cabe a propaganda. Certo? Logicamente, o Ministério não deixa de desenvolver o ESUS de maneira alguma. A nossa ideia é sim aprimorá-lo cada vez mais, até para funcionar como um balizador da iniciativa privada. A nossa oferta de prontuário serve também para que as ofertas de vocês sejam cada vez melhores. A iniciativa privada tem que trazer diferenciais com relação à plataforma oferecida pelo governo. E um dos diferenciais lógicos é de que o ESUS-PEC ele é uma plataforma voltada à atenção primária. Ele nunca se propôs de ser uma plataforma ampla, envolvendo processos de regulação, vigilância epidemiológica, controle de frota, custos, hospital, laboratório. Ele nunca se propôs a ser dessa forma. E, a princípio, não há um horizonte para que isso se modifique no curto prazo. E a gente sabe que muitas das soluções de vocês são mais globais do que isso. Então, provavelmente, para municípios de médio e grande porte, serão mais adequadas do que o ESUS-PEC. Não há problema com relação a isso. O que nós queremos é que os municípios estejam informatizados, quer seja com a nossa solução, que a gente vai continuar investindo até cada vez mais. No entanto, pode ser com a solução da iniciativa privada, se assim o gestor municipal entender. Tá? O modelo é liberal, cada um escolhe aquilo que mais atende. Além disso, o governo federal vai fazer o fornecimento de um modelo de documento licitatório que contempla tanto requisitos mínimos de hardware quanto requisitos mínimos de software, possui uma estrutura básica de contrato, uma estrutura básica de prova de conceito, de modo que é basicamente um formulário onde o gestor municipal tem que fazer o preenchimento dos campos. Logicamente, o processo vai ser conduzido pelo gestor municipal preferencialmente, então ele tem total liberdade de fazer modificação daquilo, certo? Além disso, os estados são parceiros muito importantes para nós, porque muitos municípios terão dificuldade de conduzir esse processo. A gente sabe que muitos deles, principalmente os menores, vão se agrupar em consórcios, que é uma iniciativa razoável, e em outros casos, alguns estados vão sinalizar a possibilidade de fazer um registro de ata de preço para que os municípios façam a adesão diretamente a ele, o que também é muito interessante. A gente sabe também que para a iniciativa privada é muito mais interessante eu fazer a implantação de um processo em municípios de médio porte ou até grande. Primeiro porque o ganho de escala é maior, segundo porque eu consigo ter um rendimento maior mensal realmente, e talvez em municípios muito pequenos, para a iniciativa privada não seja tão importante. Processo de deslocamento, treinamento, dificuldades de infraestrutura encaradas nesses lugares. Então, o nosso trabalho também é junto ao Conselho Nacional dos Municípios, Confederação Nacional dos Municípios, ao CONAS e ao CONASENS, para que esses municípios menores se organizem preferencialmente em regiões de saúde, para conduzir esse processo licitatório, ou com auxílio do Estado. A gente entende que isso é mais fácil para os municípios, que conseguem achar uma solução única e até promover uma integração maior dos dados naquela região, regiões essas que muitas vezes compartilham redes de atenção de média e alta complexidade, e também é um modelo mais vantajoso para a iniciativa privada, que consegue facilitar o processo de implantação, treinamento, parametrização, configuração, backup e tudo mais. Tá? Pode passar.
E aqui estão os valores. Então, o modelo de financiamento ele vai ser de transferência fundo a fundo, como verba de custeio. Esse fundo a fundo é preferencialmente federal ou municipal, mas caso o município opte, também pode ser transferência federal estadual. Ou seja, o município poderá sinalizar de que ele não possui condições de tocar o processo licitatório por qualquer motivo, o qual pode incluir uma imaturidade na condução de processos de tecnologia, o que todos nós sabemos que é muito comum, e nesse caso, se assim o Estado entender como possível, poderá ser feita uma pactuação CIB, na qual o recurso deixa de ser transferido para o fundo municipal e passa a ser transferido para o fundo estadual. Nesse caso, provavelmente o Estado vai realizar um registro de ata de preço, é tudo suposição, tá? Isso vai depender dos estados, um registro de ata de preço e os municípios farão a adesão nesse caso. Os valores de repasse mensal vão considerar a tipologia do IBGE. Tipologia de município do IBGE. Esse documento é um documento público de 2017, utiliza uma metodologia já utilizada amplamente pela OCDE e o IBGE aplicou nos 5.570 municípios do Brasil. Tá? Então, se vocês procurarem tipologia IBGE 2017 em qualquer mecanismo de busca, vocês vão encontrar esse documento e saberão quais municípios estão enquadrados em cada um deles. Tá? Esse é um critério que está sendo utilizado para a maior parte do financiamento da atenção primária no Brasil. Primeiro, por ser um processo de avaliação externo, não um critério que o Ministério utiliza para eventuais favorecimentos de um lado ou de outro, então não é o Ministério que cria essa caracterização. Segundo, e nós entendemos que é muito interessante para o processo de informatização, porque nós sabemos que informatizar um município rural é muito mais difícil e custoso do que informatizar um município urbano, e por isso também haverá uma diferenciação no valor. Vocês têm ali, então, a classificação entre urbano, intermediário adjacente, intermediário remoto, rural adjacente, rural remoto. E no valor mensal é o custeio por equipe. Então, se você tem um município com 100 equipes, esse município vai receber por mês, se todas elas estiverem informatizadas, 100 vezes esses 1.700. Nos casos de unidades que não possuam equipes, e sejam o que a gente chama hoje de UBS tradicional, ou seja, aquela que possui um outro processo de conformação de trabalho, não será um recurso por equipe, e sim um recurso por unidade mês. Isso aqui tem uma intenção também, porque o Ministério tem flexibilizado os modelos de equipe, inclusive a última flexibilização passou na CIT no mês passado, e deve começar a receber repasse no próximo mês, que são as EAPs, e, portanto, o Ministério entendendo que o modelo de conformação de equipe gera mais qualidade do cuidado, gera mais eficiência e que há uma ampla flexibilização para que os municípios componham equipe, não faz sentido eu pagar o mesmo valor para uma UBS tradicional. Então, é propositadamente mais baixo mesmo para que os municípios agrupem as suas UBSs em equipes, certo? Esse dinheiro é de custeio e isso também tem uma intencionalidade. Quem está há mais tempo nessa parte de relação com o governo sabe que o Ministério já tentou por algumas vezes incentivar o processo de informatização, muitas vezes fornecendo computadores. A pesquisa TIC Saúde, que é a maior pesquisa de tecnologia de informação na área da saúde, demonstra que só nas unidades básicas, se eu não me engano o número é 82% das unidades básicas do país possuem computadores, em quantidade suficiente para registrar atendimento. No entanto, eu falei que só 50% possuem um processo minimamente informatizado de registro. Porque a gente sabe que a maior dificuldade não é fazer o computador chegar no município, mas é ter profissional qualificado para tirar ele da caixa, instalar, botar na tomada, que pode ser uma coisa elementar, mas alguns têm dificuldade de conectar o cabo de sub VGA até o computador, de fazer o processo de parametrização do sistema, instalação do sistema, prontuário eletrônico, seja ele o ESUS ou qualquer outro. Então, tudo isso é difícil para uma série de municípios por falta de profissional qualificado. Então, a gente sabe que o problema não é a chegada do computador. 81% dos municípios possuem computador na unidade. Quantos outros dos 19% não possuem computadores encaixotados em algum lugar, que nem da caixa foram tirados? Provavelmente todos os demais, porque o Ministério já teve processo de distribuição de computadores para todos os municípios. Então, os outros 19 também devem ter computadores, mas que não conseguiram chegar na unidade. Ao colocar como verba de custeio, a nossa intenção é fazer com que seja por contratação de serviço.